Será que isso realmente é tão simples? Quanto maior a intensidade de exercício, eu oxido mais gordura, quanto menor a intensidade de exercício, eu oxido mais... Desculpa. Quanto maior a intensidade de exercício, eu oxido mais carboidrato, quanto maior a intensidade de exercício, menor a intensidade de exercício, eu oxido mais gordura, Senhor amado. Então, isso não é totalmente simples, assim, né? Existe, sim, um ponto de intersecção entre as duas oxidações, mas é importante a gente entender que isso não é uma verdade absoluta. Isso é muito individual. Por quê? Esse é um estudo bem interessante, apesar de ser um estudo antigo, de 2011, mas é um estudo muito legal, que eles mostram exatamente isso. A maior oxidação que acontece em exercícios de longa duração, olha aqui desse ladinho, eu coloquei em vermelho que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, o círculo vermelho. Aqui é o pré-exercício físico, tá? Então foram exercícios realizados em estado de jejum, tá? Exercício de endurance, e eles fizeram em estado de jejum 2 horas constante, steady state, de corrida, tá? Foi corrida ou foi bike? Agora não me lembro, acho que foi corrida. Depois de 6 semanas de treinamento, tá? Então, o que eles observaram? O que é mais importante de observar nesse estudo? Olha, antes, o grupo que fez ingestão de treino, que fez as 2 horas, né, em jejum, tá aqui, olha só, que eu tô colocando o mouse, não sei se vocês conseguem ver o mouse aí, acho que não, né? E a barrinha preta, né, a primeira barrinha preta, pré-teste, é a gordura oxidada no músculo esquelético pelo grupo que treinou em jejum. E a barrinha branca, pré-teste, é a quem fez a dieta rica em carboidrato. Eles compararam quem comeu carboidrato e quem fez o treino de 2 horas em jejum. Veja após 2 horas de steady state. Vejam que a oxidação de gordura é muito similar tanto no grupo que fez o exercício em jejum, quanto no grupo que fez o exercício consumindo carboidrato. Então, parece que você fazer o treino de longa duração em steady state, tanto em jejum quanto em estado alimentado, não interfere na oxidação de gordura intramioccelular. Na verdade, quando você faz o treino em jejum, a gordura que é mobilizada, vocês acham que é gordura do tecido adiposo? Claro que não. É extremamente complexo a gente tirar a gordura do tecido adiposo, mandar para a circulação, o músculo captar e beta-oxidar. Claro que isso acontece, né? Mas depende de muitos fatores, inclusive nutrição. Mas durante o exercício, o que acontece é a oxidação que acontece dentro do músculo esquelético, que aqui são as fibras do tipo 1. Então, vejam que as fibras do tipo 1, elas aumentam a oxidação de gordura no pós-exercício de 2 horas em steady state, mas essa diferença, ela não é significativa entre os grupos, ela só é diferença com o pré-teste. Então, o grupo em jejum oxidou mais gordura e o grupo que consumiu carboidrato também oxidou mais gordura, tá? Então, tanto faz. A mesma coisa, aí foi um pouquinho diferente nas fibras do tipo 2. Nas fibras do tipo 2, o grupo que fez o steady state em 2 horas em jejum oxidou mais gordura quando comparado com o grupo que fez a dieta, que fez um consumo de carboidrato antes das 2 horas do exercício prolongado. Então, o que é importante a gente dizer é que toda vez que a gente fala que uma dieta propicia uma maior oxidação de gordura, associada ao exercício físico, né, lógico, essa oxidação ela vem principalmente da gordura que está armazenada no músculo esquelético. Pouco é usado da gordura circulante, porque o músculo esquelético precisa ter uma boa habilidade em captar essa gordura da circulação, né? E isso depende dos fatores de transporte, né? Das proteínas de transporte da membrana do músculo esquelético, especialmente as proteínas FAT-CD36, que captam a gordura do meio extracelular, que está ligada a uma proteína transportadora, porque gordura não anda sozinha na circulação, ela anda ligada a uma bobina, né? Uma molécula de proteína. E então precisa se desligar da albumina e precisa se ligar com o receptor na membrana do músculo esquelético para poder conseguir ser internalizada no músculo e ser oxidada. Então não é só isso, né? Entrar na mitocôndria para ser oxidada. Então não é um processo tão simples assim, oxidar a gordura circulante. Então o que a gente observa inicialmente é a oxidação da gordura que já está dentro do músculo, que já está ali fácil para poder ser mobilizada e ser utilizada pela mitocôndria para fornecer acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Então o processo de emagrecimento que envolve a utilização da gordura que está no tecido adiposo é um processo extremamente complexo, que não é simplesmente fazer um exercício em jejum que vai fazer com que a gente tenha um aumento, até porque esse estudo avaliou isso, eles não mostraram diferença na quantidade de gordura corporal desses pacientes. Então eles mostraram que essa gordura é realmente o que acontece, ela realmente é proveniente do músculo esquelético desses pacientes, tá? Então, como alcançar um peso corporal saudável e competitivo quando há necessidade de emagrecimento associado à periodização do treinamento em atletas? Isso pode acontecer, né? Então, eu posso ter um paciente que precisa emagrecer, como eu sei para vocês lá, ou porque vai para participar de um esporte que depende da categoria por peso, ou porque realmente vem de uma fase de transição e engordou e não conseguiu manter, né, o peso, uma boa composição corporal dentro do período de transição. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, entender o peso-alvo desse paciente, se é realista, né? Ou se ele terá que ficar em constante restrição calórica. Isso é bem, bem importante, gente, bem importante.
Por quê? Porque às vezes a pessoa quer atingir um peso que ela só vai conseguir se ela estiver em constante dieta. Quem que consegue estar em constante dieta? A gente viu que elas falham em 6 meses. Qualquer estratégia nutricional que a gente coloca, em 6 meses o indivíduo perde adesão. Então, precisa entender se esse peso-alvo que o atleta quer alcançar é sustentável a longo prazo. Qual é o melhor peso corporal para o atleta em períodos de off-season? Então, eu preciso fazer essa periodização da composição corporal para entender se quando ele estiver em transição, esse peso corporal consegue ser mantido. Ou se ele consegue aumentar um pouquinho, 1, 2 quilos, né? Quanto tempo é necessário para se alcançar o peso corporal da fase competitiva, se mantendo saudável e sem lesões? Então, em quanto tempo eu tenho que me programar? Então, por exemplo, eu vou competir daqui 4 meses. Eu hoje estou pesando 66 quilos. Eu preciso, daqui 4 meses, estar pesando 62, né, na competição. Como eu faço isso? Quanto tempo antes da competição eu vou me preocupar nesse processo de emagrecimento? Em quanto tempo antes eu vou me preocupar em ter alguma estratégia nutricional que garanta essa perda de peso sem prejudicar a minha saúde e sem me colocar no risco de lesão e overtraining, tá? Então, eu preciso fazer essa análise junto com o meu paciente, né? O peso corporal alvo pode minimizar alterações metabólicas que podem aumentar o risco de lesões e promover saúde, recuperação e ótima performance no treinamento. Então, será que esse peso de 62 que eu quero alcançar daqui 4 meses vai me trazer saúde? Vai me promover saúde? Vai melhorar? Vai me ajudar no processo de recuperação pós-treino? Vai conseguir manter minha performance? Isso é bem importante. O peso corporal leva em consideração as questões genéticas individuais e a história familiar de composição corporal, e isso é que é o mais difícil de trabalhar com o paciente, de mostrar para ele que quem é Sabrina Sato nunca vai ser Gisele Bündchen, né? É complicadíssimo, é muito difícil a gente conseguir mudar uma composição corporal, e aí eu não estou falando só da questão de gordura e proteína, de gordura e massa muscular, mas do formato do corpo, né? Se eu sou baixinha, bunduda, e tenho quadril largo, eu nunca vou ser alta, magra, peituda e cintura fina, né? Então, é muito importante a gente deixar claro para o paciente que não dá para a gente mudar, né, a forma do corpo. O que a gente consegue é melhorar a composição desse corpo em relação à gordura e massa muscular, né? Então, é bem importante a gente colocar isso para o atleta e para o paciente, principalmente o paciente que não é atleta. Acho que esse é o maior problema que a gente tem com os pacientes que não são atletas, né? O peso corporal-alvo é adequado para a idade e nível de atividade física, incluindo função reprodutora, principalmente quando a gente trabalha com atletas jovens, né, adolescentes. Será que aquele peso que aquela ginasta tem que ter com 13, 14 anos de idade, aquilo não pode estar comprometendo a saúde dela e principalmente a função reprodutora? Outra questão a se levantar junto com o paciente. E o peso corporal-alvo pode ser mantido sem estar em restrição calórica constante, que poderia levar a transtornos alimentares, né? Que é muito comum no esporte, gente. É muito comum transtorno alimentar no esporte. Muito comum a gente ver, inclusive, esportes que são dependentes do peso corporal, né? Então, é muito comum a gente ver meninas, especialmente mulheres, com anorexia, bulimia, né? E outros transtornos que estão relacionados com essa escravidão em relação à composição corporal, né? E vocês podem procurar aí no YouTube, tem vários depoimentos de vários atletas em relação a isso, né? E aí, o que a gente tem defendido nos tempos de hoje, o que a gente tem estudado, na verdade, aí baseado nos estudos dos nossos mentores aí, né, em nutrição esportiva, é a periodização da composição corporal para performance esportiva, né? Isso é muito importante quando a gente trabalha com atletas de alta performance. Aqui é um estudo de caso que eu acho bem legal a gente falar dele, porque a mulher, a esposa do Stregenfield, ela foi avaliada durante 9 anos, ela é corredora de 1.500 metros rasos, e ela foi avaliada em 2 ou 3 Olimpíadas, se não me engano, durante os 9 anos, né, da carreira dela como atleta, e sempre com esse approach em relação à composição corporal, porque ela faz modalidade esportiva, e quanto mais leve, né, ela for, mais rápido ela vai correr na pista de atletismo, né? Então é uma avaliação bem interessante, então eu quis compartilhar com vocês esse estudo, onde elas fizeram o seguinte, olha só, como foi a preparação para a otimização da composição corporal. Então eles sempre pensavam na composição corporal 4 meses antes da competição, que incluía um plano alimentar individualizado e criativo, com um importante déficit calórico e acompanhamento da avaliação de composição corporal, performance e mecanismos de fome e saciedade para nortear todo o processo. Então, avaliar a composição corporal, seja pelo método que você quiser, que essa também é uma dificuldade que a gente tem nos estudos científicos, né, em relação à composição corporal e dietas, porque cada um usa um tipo de estratégia, né, de método. Avaliação da performance, especialmente a percepção de esforço, que é muito importante, e o mecanismo de fome e saciedade, se essa paciente não estava entrando em fase de compulsão pela restrição calórica, tá? O estudo mostrou que houve correlações bem positivas entre a performance na prova de 1.500 metros e a soma das dobras cutâneas, como eu vou mostrar para vocês, gordura corporal estimada e peso corporal.
Então, esse estudo de caso, ele demonstrou que a periodização da composição corporal permitiu alcançar picos de performance anual com melhora da carreira do atleta, maximizando suas adaptações do treinamento e, a longo prazo, uma otimização da saúde do atleta por uma disponibilidade energética adequada. Então, vejam quanto é importante essa questão da composição corporal, não só para a performance, mas para a saúde dela a longo prazo. Olha que interessante que o estudo fez. Aqui, a gente tem a correlação da soma das 8 dobras cutâneas, eles fizeram pelo método Isaac, e o menor tempo de corrida. Vejam que ela teve o menor tempo de corrida, que é o tempo em segundos, né, das provas de 1.500 metros rasos. Dá para ver o mouse sim, acho, né? 1.500 metros rasos, dá para ver o mouse? Alguém me diz aí, por favor. Aqui 1.500 metros rasos, tá? E aqui, do outro lado, aqui a correlação positiva que foi tendo com a soma das 8 dobras cutâneas. Então, vejam que quanto menor foi a soma das dobras, então aqui em torno de 40 e 45 milímetros, foi onde ela alcançou o melhor pico de performance. Não dá para ver, né, o mouse, que pena. Bom, enfim, é onde está a setinha vermelha aqui, tá? Então, onde está a setinha vermelha, olha só, é a soma das dobras, menor soma de dobras, entre 40 e 45, é onde ela teve o melhor pico de performance, tá? O melhor pico de performance na prova de 1.500 metros rasos, tá? Bom, o que esse estudo nos ensina de uma forma muito interessante? Olha, como que eles fizeram a fase de otimização da composição corporal para a competição. Então, o que é muito interessante que esse estudo mostra, aqui, olha só, é uma chargezinha bem legal que eu coloquei aqui para vocês. Vamos olhar aqui por esse quadro do lado esquerdo. Vejam ali que a gente tem uma linha, né? Que é onde a fase azul é onde ela estava competindo, tá? E a fase branca é a fase onde ela estava em preparação, tá? Preparação para a competição. Vejam que na fase branca, onde preparação para a competição, a gente tem um aumento da soma das dobras cutâneas. E toda vez que ela compete, a soma das dobras cutâneas estava sempre baixo, até ela alcançar o valor mais baixo, que foi na Olimpíada de 2016, onde ela teve o melhor tempo da prova de 1.500 metros rasos. Ela foi acompanhada em 2 Olimpíadas, a Olimpíada de 2012 e a Olimpíada de 2016. Então, vejam que toda vez que ela estava em competição, a soma das dobras cutâneas era bem menor quando comparado com as fases que ela não estava em competição. Então, perto de competição, chegava em torno ali de 50, né? Chegou até 40, como a gente mostrou lá anteriormente, e fases não competitivas chegou até mais que 80 milímetros de soma de dobras cutâneas, tá? Então, o objetivo era sempre manter ela com uma soma de dobras entre 40 e 60 milímetros, então uma margem consideravelmente boa, e com percentual de gordura de 8 a 12%. Eles sempre faziam um timeline de 6 a 8 semanas para alcançar a composição corporal alvo, que era o planejamento. Então, sempre de 6 a 8 semanas antes da competição, eles começavam a restrição calórica para ela conseguir perder gordura corporal. Eles planejaram uma perda de peso semanal de 0,7% do peso total, né? Para gerar menos impacto no treinamento. Então, ela ia perdendo 700 gramas por semana, reduzida com uma restrição calórica, mas com essa velocidade de perda de peso, ela não tinha impacto no treino. O déficit calórico foi de 300 calorias por dia, e ela teve, o mais importante aqui é que eles adequaram a disponibilidade energética nas fases de preparação que antecediam a competição. Isso é muito, muito, muito importante, adequar a ingestão energética nessas fases de preparação, tá? Aumentaram a ingestão de proteína, a gente vai ver que isso é importante também na fase de processo de emagrecimento, para 2 a 2,5 gramas por quilo de peso, respeitando o time e o espaçamento proteico entre o dia, para manutenção da massa muscular e redução de gordura corporal. Reduziram a ingestão de doces e gordura, reduziram as porções de carboidrato nos dias de treino de baixa intensidade e também fizeram alguns treinos em jejum, que foram treinos programados. Então vejam que eles misturaram as estratégias. Eles utilizaram fizeram a restrição calórica, aumentaram o aporte proteico, reduziram a disponibilidade de carboidrato perto de alguns treinamentos de baixa intensidade e fizeram alguns treinos em jejum. Então eles combinaram todas as estratégias nutricionais, todas não, mas algumas das estratégias nutricionais que a gente falou anteriormente, para gerar restrição calórica. Não ficar um plano alimentar monótono, mas principalmente adequaram a disponibilidade energética para a fase de treinamento que antecedia a competição. E isso é muito importante, né? A gente ensina na mentoria também a calcular a disponibilidade energética, e é muito importante quando a gente pensa em treino. E não aqui a gente está falando, claro, de atleta olímpico, mas isso também se aplica aos nossos atletas amadores, tá? Bom, o que o Strength Field coloca, né? A disponibilidade energética é extremamente importante, né? Do que se refere à quantidade de energia. Eu trouxe para vocês aqui como calcula, né? Então, a ideia é sempre a gente manter em curtas fases de tempo. Olha só, para performance e saúde, a disponibilidade energética fica acima de 45 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura. Como que a gente calcula a disponibilidade energética? Fazendo o cálculo da ingestão calórica de 24 horas, menos o gasto energético da atividade física que ela pratica, dividido pela massa livre de gordura. Então, a gente tem 3 desafios.
encontrar um software adequado para cálculo da dieta, encontrar os protocolos mais adequados para o cálculo da atividade física que ela faz, né, e conseguir calcular isso, e escolher um método de avaliação de composição corporal que seja confiável para a gente aferir a massa livre de gordura, tá? E aí, quando a gente mantém essa disponibilidade energética em torno de acima de 45, tem o Performance e Saúde, mas olha que interessante, o próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva coloca aqui uma disponibilidade energética de 30 a 45 quilocalorias por quilo de peso de massa livre de gordura por dia, gera a redução da gordura corporal e pode ser utilizado em curtos períodos. Então, em curtos períodos que vão aí de 4 até 8 semanas, podem ser utilizadas a disponibilidade energética um pouco mais reduzida, com restrição calórica, para a gente otimizar a composição corporal dos nossos pacientes sem comprometer a performance esportiva, tá? Então, essa é a ideia quando a gente pensa em disponibilidade energética, tá? Então, olha só que interessante. Aqui, a gente causa o quê? Uma ingestão insuficiente de energia, né? Para que ele consiga reduzir. A gente faz, então, uma redução intencional da disponibilidade energética, na esperança da redução de peso para alcançar a performance. Então, o que a gente faz é uma redução intencional. Eu reduzo a ingestão energética para garantir, mas garantindo a demanda para o exercício físico e garantindo energia para a taxa metabólica basal, ou seja, para os processos vitais desse paciente, tá? Diferente de quando a gente está em desequilíbrio, que é esse outro lado aqui, ó, que seria um treino excessivo, né? Que o treinamento excessivo, quando não tem um match com a ingestão alimentar adequada, eu vou entrar em overtraining, tá? Então, a disponibilidade energética de 30, né? Até 30, né? Se eu não me engano, tá? Deixa eu voltar lá para não falar bobeira para vocês. Agora não tá indo? Desculpa, gente. Vamos só fazer aqui. A disponibilidade energética de... Estou emocionada. De 30 a 45, desculpa. É que a gente nunca chega a 45, né? Mas uma disponibilidade energética, eu trabalho ali com 30, 35 quilocalorias por massa livre de gordura, a gente consegue ter um bom resultado na performance e na redução do percentual de gordura, tá? Então, o que a gente tem? Olha, a baixa disponibilidade energética para a otimização da composição corporal deve ser adequadamente planejada, pois a longo prazo força o corpo a disparar gatilhos hormonais que afetam os processos vitais do organismo, levando a alterações de saúde, consequentemente queda de performance, né? Que é o que a gente chama de REDS, déficit de energia, né? Associado ao exercício. Quando esse paciente entra em REDS, ele começa a ter alterações, especialmente as alterações hormonais, e quem assistiu a minha aula ontem de sistema hormonal e modulação nutricional no nosso grupo da mentoria, me viu falando sobre isso, onde a gente fala sobre essa questão das alterações hormonais induzidas pelo exercício, que já acontecem pela própria indução do exercício e que ainda podem acontecer por uma baixa ingestão calórica, tá? Então, isso é bem importante a gente considerar quando está fazendo esse planejamento de otimização da composição corporal em atletas, tá? Então, olha, a baixa ingestão calórica e o aumento do gasto energético, associado com uma baixa disponibilidade de energia, um EA baixo, pode levar a diversas alterações hormonais. Especialmente, eu queria que vocês tivessem ali um olhinho na triodotironina, olha lá, T3. Redução de T3, que é um hormônio extremamente importante para reparação muscular, porque o T3 tem receptor dentro do músculo esquelético, e o T3 produz, o músculo esquelético produz T3 para ativação de células satélites e reparação muscular. Então, se eu tenho uma alteração de T3, eu começo a ter uma importante alteração de performance. Eu tenho ali, olha só, uma redução de GF1, que é extremamente importante para reparo muscular e síntese proteica. Tem uma redução de LH, FSH, progesterona, estrogênio. Então, se eu não faço o planejamento adequado da redução da disponibilidade energética com o treinamento, fatalmente eu vou colocar esse paciente num déficit energético induzido por dietas muito restritivas e um aumento do gasto energético. Tá? Então, é muito importante que a gente consiga fazer todo esse jogo de xadrez com o atleta para que a gente não traga prejuízo na performance dele. E aí não gere também redução da taxa metabólica basal e nem mesmo alterações, transtornos de alimentares, né? Desordens alimentares, tá?